Fernando Lopes e hoje eu vou utilizar aqui algumas das técnicas que eu adquiri pouco mais de 10 anos de experiência na advocacia, inclusive na advocacia criminal, para interrogar testemunhas. No caso, nós não vamos fazer interrogatório de testemunhas, mas do ChatGPT sobre o criador do Bitcoin. Por que eu vou fazer esse experimento? Primeiro porque eu tenho uma convicção muito grande sobre a autoria do Bitcoin, inclusive estou lançando um livro sobre isso. E também porque eu vejo as pessoas utilizando o ChatGPT, não vou dizer da forma errada, mas não de uma forma que você consegue explorar mais dessa ferramenta. Então hoje nós vamos tanto aprender sobre Bitcoin, quanto aprender também um pouco aí, talvez algumas técnicas para você extrair coisas bem interessantes aqui do ChatGPT. A primeira coisa, geralmente as pessoas vão falar, vamos perguntar para o ChatGPT quem é o autor do Bitcoin. Não é assim que você faz esse tipo de pergunta. Você vai ter que fazer uma espécie de interrogatório. Se você chegar para testemunha e você falar assim, ou até mesmo às vezes para o réu e fazer uma pergunta direta, ele vai negar. Então você vai ter que ir pelas bordas, como disse, né? Você vai fazendo perguntas que aparentemente não têm relação com o fato, com aquela questão, e aí a pessoa ela vai chegar num ponto que ela não vai ter como voltar atrás em relação à verdade. Vamos ver como é que funciona isso. Já não faço nem ideia do que vai sair aqui, mas como eu tenho uma convicção de quem é da possível autoria do Bitcoin, então eu mais ou menos já tenho uma ideia das perguntas e como que eu posso chegar aonde eu quero, certo? Então vamos começar perguntando não quem é o autor do Bitcoin, mas dizendo olá, porque nós somos pessoas educadas. E aí eu vou dizer aqui, poderia, por favor, fazer um resumo da introdução do white paper do Bitcoin? Claro, vou fazer um resumo. Então, o Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, ok. Perfeito. Bem, argumento que a criação de uma moeda eletrônica centralizada é possível usando criptografia. Aparentemente aqui não há nada de interessante, né, que ele tenha a nos dizer aqui sobre a autoria do Bitcoin. Mas eu sei que tem algo que a introdução diz que o ChatGPT não está dizendo. Então eu vou perguntar sobre isso para ver o que ele diz. Há algo na introdução do Bitcoin sobre custos? Vamos ver inicialmente. Sim, o white paper do Bitcoin menciona os custos envolvidos no sistema. De fato, uma das motivações para a criação do Bitcoin era reduzir os custos associados às transações financeiras. O documento afirma que os sistemas financeiros tradicionais geralmente envolvem altos custos de transação, especialmente em transações internacionais. Esses custos são muitas vezes repassados aos clientes e podem ser particularmente pesados para aqueles que desejam enviar pequenas quantias de dinheiro. Olha só que interessante. Confesso que eu até estou surpreso, que eu não imaginava que ele ia trazer todas essas informações. Algumas dessas eu já tive a oportunidade de escrever em artigos que já estão publicados, então aí não dá para dizer que eu estou copiando o ChatGPT, né? Mas ele falou muito mais até do que eu esperava. O que ele está dizendo aqui, ó? Ele fala que o documento, olha só isso aqui que é mais legal, ó. Uma das motivações para a criação do Bitcoin era reduzir os custos associados às transações financeiras. Vai guardando isso aí, olha só. Então, o documento afirma que os sistemas financeiros tradicionais geralmente envolvem altos custos de transação, especialmente em transações internacionais. Esses custos são muitas vezes repassados aos clientes e podem ser particularmente pesados para aqueles que desejam enviar pequenas quantias de dinheiro. Se você já leu a introdução do Bitcoin, você sabe que tem uma questão ali que é dita que essas transações financeiras,
as transações tradicionais realizadas por intermediários, elas impossibilitam a realização de micropagamentos, certo? Então, o que nós temos que frisar daqui? Uma relação entre custos de transação e a impossibilidade de realização de micropagamentos. Vamos ver aqui o que eu poderia perguntar para ele. Os smart contracts. Vamos ver aqui. Poderia me dizer se os smart contracts podem ser utilizados para diminuição de custos de transação? Sim, os smart contracts podem ser usados para reduzir os custos de transação em muitas situações. Os smart contracts são programas de computador que são executados automaticamente quando determinadas condições são atendidas. Eles podem ser usados, tá? Ele vai dar um exemplo, tá? Podem ser usados para automatizar e simplificar muitos processos, eliminando a necessidade de... Vamos ver aqui. Sabe me dizer se alguém já escreveu sobre as relações entre smart contracts e diminuição de custos de transação? Talvez essa não seria uma pergunta, seria até uma pergunta um pouco direta, mas eu vou fazer porque é ao vivo que coisa de dar um passo. Sim, opa. Bastante discutido na indústria, muitos pesquisadores pesquisando em blockchain apontam para os smart contracts como uma das soluções. Por exemplo, em um artigo publicado em 2018 intitulado Smart Contracts, a review, os autores argumentam que smart contracts têm o potencial. Bem, veja que aqui ele está falando de 2018 2020, né? Vou perguntar aqui. Vamos falar aqui, ó. Você citou autores que escreveram artigos em 2018. Sabe me dizer se algum autor escreveu algum artigo abordando as relações entre smart contracts e diminuição de custos de transação antes de 2008? Não é muito comum encontrar artigos científicos ou técnicos sobre smart contracts anteriores a 2008, pois os smart contracts só foram introduzidos na literatura acadêmica em 1996 por Nick Szabo. Na época, a tecnologia blockchain ainda não existia em sua forma atual. Smart contracts era uma teoria que não tinha sido muito... No entanto, é possível encontrar algumas discussões sobre a relação entre smart contracts e a diminuição de custos de transação em artigos e formas de avançada da criptografia. Aqui ele fala de um artigo agora de 2012 que as criptomoedas poderiam usar 2002, intitulado The Problem with Money, a Cryptography Property, do autor Timothy Meyer, argumenta que as criptomoedas e os smart contracts poderiam ajudar a reduzir os custos. Essa informação aqui, ó, tá totalmente ao vivo, tá? Mas eu já obtive algumas informações equivocadas do ChatGPT. Tá? Essa informação ela aparenta estar equivocada, porque em 2002 nós sabemos que não existiam criptomoedas, certo? Mas vamos por hora aqui para não, como diz, não confundir muito a nossa testemunha, vamos avançar um pouco. Você saberia me dizer se os custos, se há
artigo relacionando custos de transação no comércio eletrônico com a impossibilidade de realização de micropagamentos. Sim, há vários artigos que exploram a relação entre custo de transação e comércio eletrônico. Os custos de transação podem incluir taxa de processamento, o que significa transações menores, como, por exemplo, mais uma vez citando 2017. The Curse of Micropays, 2001, contratos beneficentes. Além, existem outras soluções de micropagamentos baseadas em blockchain. Mais recentemente, tá. Perguntar o seguinte: sabe me dizer se há algum artigo anterior a 2008 falando sobre as relações entre smart contracts e micropagamentos? Não é comum, por mais uma vez citando. No entanto, um artigo. Olha só que interessante. Em um artigo de 1997 intitulado Formalizing Secure Relationships on Public Networks, Nick Szabo já explorava como os smart contracts poderiam ser usados para automatizar pagamentos e garantir a execução de contratos em redes públicas. Embora não trate especificamente de micropagamentos, ele explora o potencial dos smart contracts. Tem certeza? Tá. Embora, aqui ele tá falando embora, né? Sabe me dizer se Nick Szabo escreveu algo sobre micropagamentos? Sobre micropagamentos no comércio eletrônico? Tá pensando? Talvez às vezes dá erro, né? Verificar a conexão. Sim. Nick Szabo escreveu sobre micropagamentos no comércio eletrônico em vários de seus artigos e ensaios. Nick Szabo é um dos pioneiros na teoria e prática dos micropagamentos. Cunhou o termo BitGold, que é considerado uma precursora do Bitcoin. Em seu artigo de 1997, Formalizing, que eu já havia citado, né, explora como os micropagamentos podem ser usados para cobrar pequenas taxas por recursos digitais, como artigos e imagens. Ele argumenta que o uso de micropagamentos pode ajudar a incentivar a produção de conteúdo de alta qualidade na internet, permitir que pequenas empresas e indivíduos monetizem seus conteúdos. Szabo também escreveu sobre a importância dos micropagamentos para a criação de mercados de informação e previsão. Em seu ensaio Trusted Third Parties and Security Holds, ele argumenta que os micropagamentos podem ser usados para incentivar a participação em mercados de previsão, onde indivíduos podem apostar em eventos futuros, como eleições e resultados esportivos. Além disso, em seus artigos mais recentes, Szabo tem explorado como a tecnologia blockchain smart contracts podem ser usados para criar novas formas de micropagamentos, incluindo pagamentos automatizados entre dispositivos IoTs. Isso aqui está ao vivo, tá, pessoal? Eu confesso que eu não
posso confirmar, pelo menos não tenho conhecimento, mas é possível sim que ele tenha escrito. Ah, poxa, bem interessante. Você vê que ele citou um artigo aqui, ó, Trusted Third Parties are Security Holes. Vou perguntar aqui uma coisa interessante. Sabe me dizer se há alguma relação entre, ainda que indireta, vou colocar aqui, ainda que indireta, entre vamos ver aqui, vamos pensar melhor. Sabe dizer se há alguma relação ainda que indireta? É que você pede nessa parte, você pede, você toma um pouco de água para o juiz não achar que você está perdendo o raciocínio, né? Você para só tomar um pouco de água. Sabe me dizer se há alguma relação ainda que indireta entre vamos pensar aqui. Não, acho que tô querendo colocar o carro na frente dos bois, né? Sabe me dizer se há alguma relação entre os... Não, melhor. Vamos pensar aqui. Vou perguntar para ele assim, se ele conseguiria estabelecer, né? Você conseguiria estabelecer alguma relação entre a introdução do white paper do Bitcoin e o artigo e o contido no artigo Trusted Third Parties are Security Holes. Vamos ver o que vai dizer. Sim, há uma relação entre o conteúdo do artigo Trusted Third Parties are Security Holes e a introdução do white paper do Bitcoin. No artigo, Nick Szabo argumenta que a confiança em terceiros é um ponto fraco no sistema de segurança e privacidade das transações financeiras. Ele destaca que os intermediários como bancos e cartões de crédito são frequentemente alvos de ataques de hackers e podem, portanto, colocar em risco as informações e recursos financeiros de seus clientes. No white paper do Bitcoin, Satoshi Nakamoto propõe uma solução para este problema, apresentando um sistema descentralizado e confiável que não requer intermediários confiáveis para validar e processar as transações financeiras. O Bitcoin foi projetado para permitir que as transações sejam validadas por uma rede de nós descentralizadas para evitar a necessidade de intermediários financeiros centralizados. Assim, podemos dizer que tanto o artigo de Szabo quanto o white paper do Bitcoin compartilham a ideia de que a confiança em terceiros pode ser um ponto fraco na segurança e privacidade das transações financeiras e que é necessário buscar soluções que eliminem ou reduzam essa dependência de intermediários confiáveis. Bem interessante, né, pessoal? Vamos fazer uma última pergunta e aí depois vocês vão refletir um pouco. Sabe me dizer se Ralph Finney é uma pessoa muito que costuma ser citada como um dos possíveis autores do Bitcoin? Alguma vez escreveu sobre coisas como custos de transação, micropagamentos ou micropagamentos, vou colocar aqui. Sim, Ralph Finney escreveu sobre custos de transação e micropagamentos em vários seus artigos e posts. Finney é conhecido por ser um dos primeiros entusiastas do Bitcoin e ter trabalhado em estreito colaboração com Satoshi Nakamoto. Finney discutiu como o Bitcoin poderia ser usado para micropagamentos e como isso poderia beneficiar os usuários desejando pagar pequenas quantias. Em outro post em 2010, Finney aborda os custos de transações no Bitcoin e propõe uma solução para reduzi-los. Ele sugere que os usuários possam agrupar várias transações em uma única transação de lote para reduzir as taxas. Essa ideia foi posteriormente implementada em alguns projetos de criptomoeda como Litecoin.
sobre criptografia e segurança, incluindo um sobre a criptografia ponto a ponto e suas implicações para a privacidade e segurança das transações financeiras. Bem, pessoal, vamos parar por aqui. Mas o que eu quis mostrar para vocês? Que alguns dos autores que são citados, né, como precursores do Bitcoin, eles escreveram artigos com temas que são tratados no white paper. Mas o que nós fizemos aqui é um pouco diferente do que é feito em geral, porque em geral costuma se associar o Bitcoin, quando se fala sobre Bitcoin, fala-se sobre a parte tecnológica. E aí, obviamente que o círculo, né, de autores aumenta consideravelmente, porque o Bitcoin utiliza tecnologia, elementos tecnológicos que teriam sido desenvolvidos já em uma série de outras aplicações. Agora, quando a gente pergunta já sobre a questão dos custos de transação, micropagamentos e a utilização da tecnologia para eliminar esses micropagamentos, a gente percebe que a questão ela começa a ser direcionada, né, para determinadas pessoas, certo? É claro que isso aqui não é nenhuma conclusão sobre a autoria do Bitcoin. Eu apenas fiz algumas perguntas e eu estou tratando algumas dessas questões e dentre outras, né, no próximo livro que eu estarei lançando em breve, muito em breve. Então me acompanhe no Instagram do professor Fernando Lopes, Prof. Fernando Lopes, que eu estou sempre colocando novidades. Mas o que nós já aprendemos daqui? Como que você deve interrogar, por exemplo, o chat GPT. Em alguns casos tem que verificar informações, e muitas vezes algumas informações equivocadas, mas é uma ferramenta, né? É mais uma ferramenta. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso experimento. Deixe seus comentários aí sobre quem vocês acham que é o autor do Bitcoin. E fica uma dica interessante aqui, né? Essa questão que eu não vejo ser abordada muito em relação a custos de transação envolvidos quando você envolve terceiros. Quando se fala sobre Bitcoin, se fala sobre criptomoedas, se fala sobre liberdade, sobre libertarianismo, sobre uma série de questões, mas não se fala muito sobre custos de transação. E vocês viram aqui como os custos de transação são importantes e são de fato algo muito importante no âmbito da economia de forma geral. E conforme nós vimos, o Bitcoin ele é uma das soluções, ele traz uma das soluções propostas para os custos de transação, especificamente em relação aos micropagamentos. Perfeito? Então, acho que vamos... Será que eu faço mais uma pergunta aqui para ele? Não quero tirar muito a surpresa. Não, acho que vamos parar por aqui, né? Vamos parar por aqui. Aí se vocês quiserem que eu continue, eu faça um outro experimento nesse mesmo sentido. Tem algumas outras questões aí que poderiam ser perguntadas. Grande abraço e nos vemos aí no próximo vídeo.